São João de Deus. Pronto, vamos então começar o nosso programa e vamos fazer sempre os avisos iniciais, não é? Se não haver os finais, nós fazemos já os iniciais, de que o programa está a ser gravado para efeitos de arquivo. E para começar, começamos com um momento musical. Hoje temos não é o Diogo nem o Guilherme, como ao costume, temos alguém novo a cantar e vamos escutar a Juliana. Portanto, Juliana, quando estiveres preparada, somos todos ouvidos. Eu peço, antes de mais, peço desculpa qualquer momento em que esteja fora de tom ou fora de ritmo, mas isto está a capela, pode não correr muito bem. Vou fazer o meu melhor. Não, vai correr bem. Então, como o tema é a mocidade de São João de Deus, eu achei que deveríamos começar com uma canção que se chama Sou Ainda Muito Jovem. Sou ainda muito jovem, mas eu sei que o homem que amanhã eu quero ser vai crescer dentro de mim. É como a flor que eu cuido com amor no meu jardim e que o mundo tem direito a colher. É como a flor que eu cuido com amor no meu jardim e que o mundo tem direito a colher. Tenho vontade de dizer e de cantar. Dá-me um pouco de atenção só para dizer que a vida é dom, há que cuidar. Todo homem tem direito a viver. Sou ainda muito jovem, mas eu sei que o homem que amanhã eu quero ser vai crescer dentro de mim. É como a flor que eu cuido com amor no meu jardim e que o mundo tem direito a colher. É como a flor que eu cuido com amor no meu jardim e que o mundo tem direito a colher. O irmão Jorge e a Juliana estavam ali certinhos. Isto online é difícil, mas eles conseguiram estar ali certinhos ao mesmo tempo. Espetáculo. Combinado não podia ter corrido melhor. Estava um bocadinho baixo. Muito obrigado, David. Mas nós, a ouvir aqui deste lado, estavam ali os dois certinhos. Combinado não podia ter corrido melhor. Mas isto foi combinado. Pronto, essa parte não sabia, mas se foi combinado, não há problema, correu bem na mesma. Pronto, então o Ecos, como já é um programa que já vai, digamos, no quarto episódio, mas começamos uma nova temporada, é promovido pela Pastoral Juvenil e Vocacional da Ordem Hospitaleira de São João de Deus e tem lugar todos os dias 1 de cada mês aqui na plataforma do Zoom. Até setembro passado tivemos a nossa pré-temporada, onde abordámos as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Com este novo ano pastoral que está prestes a começar, começamos esta primeira temporada a abordar a hospitalidade. E para tal fazemos-lo através da vida de São João de Deus. Ele que foi um dos grandes semeadores deste dom do amor de Deus no mundo. E hoje, para abordarmos esta fase inicial da sua vida, a sua mocidade também, temos dois convidados, o irmão José Paulo e o Pedro. O irmão José Paulo tem 53 anos, é natural da Ilha da Madeira, é o terceiro filho numa família de 4 rapazes e 3 raparigas, é licenciado em Psicologia Clínica pela UISPA, é irmão de São João de Deus, e durante estes anos de vida religiosa passou pelas casas de saúde de Sintra, Lisboa, Barcelos, Nampula e atualmente está em Montemor Novo desde julho de 2019. Em todas estas passagens teve já vários serviços e desempenhou vários cargos. Pedro é de Maximinos, em Braga, tem 18 anos,
é seminarista no Seminário Conciliar de Braga, está no primeiro ano do mestrado integrado em Teologia na Universidade Católica, é jovem hospitaleiro há 2 anos, onde diz ter encontrado a oportunidade de fazer a experiência da fragilidade humana. Tem participado em atividades nas Casas de Saúde do Norte, tanto nas dos irmãos como nas das irmãs, e atualmente é animador na Casa do Bom Jesus em Braga. O Pedro afirma também que a hospitalidade é uma forma de ver o outro na sua individualidade e na sua igualdade enquanto todos filhos deste mesmo Deus. Pronto, começamos a nossa parte, digamos, mais temática sobre a vida de São João de Deus, e começámos certamente pelo início, como tem que ser. Mas antes de começarmos falar propriamente na vida de João de Deus, de João Cidade, pedia ao irmão Zé Paulo se podia contar-nos qual foi o contexto da época em que acaba o nosso santo por nascer. Sabemos que é uma época de algum relevo para Portugal. O que é que nos pode dizer sobre isso? Isso faz parte da sequência da minha intervenção, mas avanço sim, apesar de ter perdido algumas coisas interessantes, ficam na memória e recordo-me que é uma época muito significativa da história de Portugal. Estamos a falar de 1495, por isso, 1495, século XV, a altura da expansão, dos descobrimentos, uma altura em que Deus era o centro do mundo, ao contrário dos tempos de hoje, quase que não há espaço para Deus. Deus marcava qualquer vida humana daquela época. E Montemor, curiosamente, era uma vila muito importante. Eu tenho pena não ter as coisas para mostrar, mas era uma das 4 vilas mais importantes do Reino de Portugal, nessa altura. Foi em Montemor que o Dom Manuel I terminou o processo do envio de Vasco da Gama para a Índia. Portanto, era uma vila, e o castelo de Montemor era muito importante, mesmo para o Reino de Portugal. Já tinha sido antes, no tempo dos romanos e dos árabes, era realmente um contexto. São João de Deus nasceu fora das muralhas, mas muito próximo de um centro importante para Portugal, e também estava entre Lisboa e Espanha. Portanto, é muito interessante, sim, perceber. E agora falando do nascimento propriamente de São João de Deus, Castro não cita em particular nada, digamos, de especial a quando do seu nascimento, mas alguns biógrafos assinalam alguns acontecimentos mais místicos. Pode contar-nos, mais ou menos, esses acontecimentos que atribuem ao nascimento fantástico de São João de Deus? Há muitas biografias de São João de Deus. Eu, pessoalmente, sou um bocadinho para o realista, não gosto muito de romances. Tem a ver com a minha forma de pensar e de ver as coisas. Não valorizo muito. Acho que isso tem a ver com a criatividade de quem escreve e a forma como cada biógrafo, neste caso, vê aquela figura, neste caso São João de Deus. Eu baseio a minha história no Francisco de Castro, que é o primeiro biógrafo de São João de Deus, que a primeira biografia foi publicada em 1585, portanto 35 anos depois da morte. O biógrafo, que era um padre, Francisco de Castro, não conheceu pessoalmente São João de Deus, mas conviveu com o primeiro irmão de São João de Deus, Martim, que era diretor do hospital que São João de Deus iniciou a construção, e este padre era o capelão. E, portanto, ouvi falar muito de São João de Deus e escreveu. Curiosamente, ele faz questão de dizer que é preferível não escrever aquilo que não é certo do que estar a escrever coisas inventadas. O próprio autor disse isso. Portanto, por outro lado, há biógrafos que dizem que o Francisco de Castro omitiu algumas coisas porque estava no tempo de Inquisição e o Santo Ofício, de alguma forma, controlava aquilo que se publicava. Portanto, foi muito contido naquilo que dizia. Agora, há realmente histórias que se diz desta infância de São João de Deus, como no
dia em que nasceu, os sinos da igreja tocaram, em 1495. O Montemor é uma zona de muita fruta, laranjas, limões e não só, e há biógrafos que valorizam, no fundo, esse contexto cultural e agrícola da época, e que os pais, que não eram pobres nem ricos, eram medianos, provavelmente vendiam alguma fruta, e vendiam dentro do castelo, porque a casa onde ele nasceu era fora do castelo. Dentro do castelo porquê? Porque eram proibidas as lojas comerciais fora do castelo. São João de Deus era do povo, não é? E era na zona próxima do castelo, cá embaixo, na base do monte onde estava o castelo. E há uma história que diz que São João de Deus chegava a oferecer fruta às crianças, às pessoas que ele sentia que tinham necessidade, oferecia. Quando estava a vender à porta de casa, oferecia fruta. São tudo, no fundo, lendas para, de alguma forma, justificarem a bondade e a sensibilidade de São João de Deus. Uma coisa é certa, daquilo que eu fui vendo, São João de Deus foi desenvolvendo uma sensibilidade na relação com os outros e no descentrar-se dele próprio desde criança. Parece que tinha muita sensibilidade para com os outros. Ele começou a conviver ele vivia muito próximo, nasceu próximo do Hospital do Espírito Santo, e tinha a igreja de Santo André, hoje conhecido o Hospital de Santo André, que ainda existem as ruínas, e ele via o movimento dos doentes entrarem e a sair, via o nível de pobreza e de doentes. Mais tarde, quando ele volta a Montemor, temos falado disso, já com 37 anos, já existia a misericórdia, já existia irmãos da misericórdia em Montemor. Portanto, quando ele tinha 37 anos. E ele viu os irmãos da misericórdia a pedirem esmola e andarem de um lado para o outro como doentes, como pobres. E isso terá influenciado, no fundo, todo aquele espírito aventureiro e de procurar sempre mais. Portanto, eu sinceramente não valorizo muito as histórias, por isso não sei muito. Sim, aqui nós perguntamos porque, pois, de facto, é como disse, há várias biografias e, claro, mas a de Castro, com ser a primeira, e é certamente a mais realista, é mesmo só uma citação. Sabemos que alguns também terão lido algumas dessas biografias, mas certamente a de Castro é sempre a mais importante e a de referência. E naqueles primeiros 8 anos da vida de João Cidade, como é que acha que eles terão sido? Como? Aqueles primeiros 8 anos de vida de João Cidade, como é que acha que eles terão sido? Como é que terá sido aquele João Cidade criança? Eu acho que terá sido uma criança como muitas crianças, não é? Brincava, ia tomar o jogo do berimbau, que é um jogo típico aqui do Alentejo e que alguns biógrafos falam que é um elemento que prova que ele era de Montemor, porque é um jogo típico aqui do Alentejo. E, portanto, ele brincava, ele convivia, por isso essas histórias desses romances de alguma forma ilustram isso, porque não temos coisas concretas. Esta ideia ele circulava muito, ele ia muitas vezes ao castelo, ia à missa, porque a igreja paroquial era dentro do castelo, a igreja matriz, a igreja da Santa Maria do Bispo, onde ele foi batizado. E, portanto, ele ia provavelmente à catequese e acompanhava os pais à missa, provavelmente ia sozinho. Havia muito movimento entre a zona, o bairro onde ele vivia e o centro da vila, que era dentro das muralhas. E aí, com certeza, que ele convivia muito e via muita coisa. E provavelmente aquele espírito sensível foi se desenvolvendo no contacto com as pessoas, não só com as crianças, como a pobreza que ele via e o contraste entre a vida fora das muralhas e a vida dentro das muralhas. Como ainda hoje há a diferença entre as grandes cidades e as pequenas vilas no interior. Portanto, São João de Deus foi com certeza crescendo neste espírito. E também os pais provavelmente eram gente boa. Ele desapareceu de casa quando tinha 8 anos. Os pais terão acolhido um chamado clérigo. O Francisco de Castro diz que ele desapareceu, saiu de casa sem o consentimento dos pais. O que significa que houve ali alguma coisa que ninguém sabe explicar. Há muitas histórias a relatar, e até a relatar como se fosse real, o que terá acontecido, e há histórias interessantíssimas que era bom quem tem curiosidade de ver. Mas
esta forma de ser dos pais que acolhia um hóspede, estava de passagem para a Espanha, acolheram a ponto de correr o risco de perder o filho, que o perderam, não é? Mostra a grandiosidade destes pais, sempre atentos aos outros, não deixavam ninguém de fora, abriu a porta, apesar de correr riscos. Isto, com certeza, que foi ajudando São João de Deus a criar este espírito hospitaleiro. E também, quando ele era criança, ouvia estas histórias dos descobrimentos. Ouvia falar, havia um movimento, essa história do Vasco da Gama, ouvia falar dessas coisas. Falava-se da expansão de Portugal e das viagens. Espanha era um mundo aonde chegar. Portanto, tudo isso, com certeza, que foi mexendo e foi transformando aquela criança. Como disse o Francisco de Castro, na sua biografia, diz que ele foi levado por um clérigo. Ele diz lá, outros biógrafos apelidam a figura de Romeiro e outros títulos. Na sua opinião, quem é que terá sido esta figura? Terá sido apenas uma coincidência que aquele homem passou por ali? Ou entende-o como uma espécie de guia do que teria de ser o futuro de João? Eu acho que nada acontece por acaso e faz-se com os acontecimentos. Mesmo, eu não acredito na predestinação. A predestinação. A nossa vida não está já feita. Nós vamos construindo a vida à medida que a vamos vivendo. Portanto, e os acontecimentos vão nos transformando e vão fazendo esse caminho. Eu acho que isto, com certeza, se Deus tinha um plano para aquela criança, com certeza que esse episódio faz parte. Permitiu que ele saísse daquele espaço pequeno, daquela vila pequena, apesar de conhecida, e avançou fora das fronteiras, como corredores naquele tempo. E esse lançar-se ao mundo chegou à pobreza e aos vulneráveis, não é? Permitiu, no fundo, chegar a descobrir a vocação. No fundo, é como se ele tivesse que fazer esta viagem para descobrir essa vocação que foi descobrindo. Foi-se construindo até surgir a vocação de dedicar-se inteiramente aos outros. Portanto, a história diz que o facto de que ele saiu de casa, ele desapareceu, saiu com o consentimento dos pais. Há quem diga que seria normal nessa altura os pais entregarem a criança a uma família com possibilidades para que pudesse ser cuidada, pudesse ser formada, porque eram pobres. Mas como o Castro diz que os pais desconheceram essa fuga, não sabia, portanto não foi com o consentimento deles, leva-nos a crer que houve ali realmente algum aproveitamento. Mas que isso marcou a vida dele, marcou. Mas eu acho que é uma parte da história. Não foi planeado, mas ajudou a construir-se. E agora falou precisamente nos pais de João Cidade. Que impacto é que teve esta fuga, esta ida de João para a Espanha, com o clérigo ou com o homem com quem ele foi? Foi um impacto brutal porque acho que há unanimidade em dizer que a mãe morreu poucos dias depois. Até há um biógrafo que diz que morreu 20 dias depois de ele sair. O desgosto foi tão forte, a angústia foi tão grande que morreu, alguns dizem morreu de saudade, à mesma maneira portuguesa. Foi o desespero de perder um filho. Para mim tudo indica que ela já andava doente, já estava doente, mas com o desaparecimento do filho, a situação agravou-se e morreu talvez no máximo um mês depois. O pai já tinha sofrido com a perda do filho, com a perda da mulher realmente ficou perdido e decidi entregar-se a Deus e fui para um convento para Chabregas. Também saí de casa e fui para Lisboa, a travessão do Tejo, como escrevem os biógrafos, e fez-se monge num convento de São Francisco em Chabregas e morreu no convento. Com fama de santidade, não é? Como dizem alguns biógrafos. Curiosamente, o São João de Deus, quando voltou e encontrou-se com... Mais tarde, não encontrou ninguém quando voltou, em 1533, não conheceu ninguém, mas ele alguns dias, e uns dias depois alguém pela fisionomia e terá dito que era tio dele. Não sabemos se era irmão da mãe, se do pai, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, mas o tio terá dito que
que o pai foi para o convento e o filho, de alguma forma, apesar de ter sido convidado, o João Cidade, ter sido convidado pelo tio a ficar em Montemor, ele disse mesmo, eu tenho o exemplo do meu pai, eu saio da minha terra e quero dar-me aos outros, assim como o meu pai fez, dizia alguns biógrafos. Portanto, isso inspirou também o próprio João de Deus. Ele acaba mesmo por sair da terra, vai com este homem para a Espanha e acaba em Oropesa, como sabemos. Encontra algum motivo para esta figura o ter deixado em Oropesa? Este clérigo era simplesmente uma pessoa de passagem, entregou esta criança, digamos, a um chamado maioral, que era um senhor, que era o chefe dos rebanhos do conde de Oropesa. Era, no fundo, um trabalhador do conde de Oropesa, que era o chefe daquela vila espanhola, do reino de Castela. Portanto, o clérigo simplesmente entregou. Ficamos sem saber se foi combinado, se houve negócio, tipo rapto, e entrega a criança e recebe dinheiro em troca. Não sabemos. Tudo podemos imaginar. Aquele maioral acompanhou sempre até o regresso a Portugal, depois de passar pela tropa. E, portanto, diz os Castro, e dizem todos, que ele foi muito bem cuidado por esse maioral. Tratava como filho, até chegou a oferecer-lhe a filha em casamento, dizia alguns. Portanto, havia uma boa relação e ele cresceu numa família que tinha perdido e acabou por ganhar uma outra. E ele, quando está em casa do maioral, vai acabar por ser pastor, não é? Este trabalho, podemos dizer já que é uma espécie de preparação para o que será o seu futuro, isto no sentido do cuidar, de guardar com zelo, procurar sempre os verdes prados, não é? O melhor. Encontrei isto como uma espécie de preparação para a visão que ele terá no futuro. Eu acredito que sim, e alguns biógrafos fazem questão de dizer isso. O tempo que ele passava nos campos a guardar o banho e a cuidar das ovelhas, teve tempo para refletir, para pensar, para rezar. Uma das particularidades de São João de Deus é que ele tinha uma devoção por Nossa Senhora, talvez já desde casa, desde Montemor, porque há muita tradição no Alentejo da devoção a Nossa Senhora. Costumamos dizer que um pouco mais que a Jesus Cristo. Portanto, é uma devoção muito forte aqui no Alentejo. E São João de Deus também comungou dessa relação com Nossa Senhora. E tinha uma devoção. Até há um biógrafo que diz que ele rezava o terço todos os dias, até às lágrimas. Achei muito interessante esta expressão, até às lágrimas. E, portanto, ele terá rezado muitos terços enquanto guardava o rebanho e lá no campo, sozinho. Portanto, refletia o silêncio. Alguns biógrafos falam, inclusive, as noites, os dias que ele passou com chuva, com sol, e ele aguentava aquilo tudo. Até dizem alguns que ele ali tornou-se robusto, e para além de sensível e atento aos pormenores, porque viveu muito com o silêncio, com a paisagem, com a natureza. Isso fez, no fundo, desenvolver esta sensibilidade para com o outro, para com a vida, naquela altura das ovelhas, dos animais, mas também a natureza. Essa relação com a natureza é que ajudou a crescer na sensibilidade e na relação com os outros, não é? Portanto, eu não tenho dúvidas que influenciou muito a pessoa e a personalidade de São João de Deus. Mas apesar dessa sensibilidade e dessa vida que ele levava, diz-nos o Castro que ali pelos 22 anos ele sentiu a vontade de ir para a guerra, que abordaremos depois noutro programa mais exaustivamente. E diz-nos o mesmo Castro que ele foi movido pelo desejo de conhecer o mundo e gozar das liberdades. Outros biógrafos apontam este rumo como uma possível fuga ao casamento, como disse, possivelmente da filha de maioral, uma vez que era querido por todos e sempre foi acolhido naquela família. O que é que lhe parece? Na sua opinião, qual é que terá sido a real motivação? Não é fácil a gente... É real, acho que quando o dado não é histórico, qualquer hipótese é possível e é viável, não é? Talvez, não sei, o que dizem alguns
e alguns comentadores e outros biógrafos, é que ele provavelmente sentia que ligar-se a uma... que ele até ficou um bocadinho perturbado, uns tempos, indeciso, até decidiu ir certamente para fugir a essa possibilidade, porque ele queria mais, ele tinha um horizonte maior que uma pequena família. Ele já tinha essa visão, desde Montemor, com a questão dos descobrimentos, da expansão, do sair, o próprio pai que sair da sua terra, toda essa visão, esse horizonte alargado, o ficar com... casar e ficar por ali era demasiado pouco para os horizontes que ele já sentia. Talvez. Mas também o sonho de ir sempre além e de acompanhar os seus colegas também na vida, que era, com certeza que era uma honra naquela altura, tudo isso fez sair, não é? Mas provavelmente porque queria mais do que simplesmente casar e ficar por ali. Talvez, não sei. Pronto. Pois, de facto, agora se continuássemos, íamos ver também a fase da guerra, mas pronto, será abordado mais exaustivamente neste programa, depois noutras partes também, e agora também ouviríamos um bocado o Pedro, também terá algumas coisas para nos dizer, mas pedia a Juliana, para fazermos aqui uma pausa no meio, se nos cantava mais uma das músicas que tem preparada, para fazermos também um compasso de pausa na conversa. Juliana? Estou só à procura da letra. Desculpa. Para não falhar. Porque estava em modo orador e eu não te estava a ver, não sabia se estavas online. Cá vai. Mas cada descanso é viver a morrer todos os dias por ir contra o próprio querer e esquecer o que se cria e querer o que Deus quer. Queira eu o que Deus quer. E pronto, antes de ouvirmos o Pedro, deixamos também à liberdade, se alguém quiser fazer alguma pergunta também mais elaborada ao irmão Zé Paulo, depois no fim também poderá fazê-lo, porque a conversa ainda não acabou, mas se quiser, entretanto, já tudo que o irmão Zé Paulo nos foi transmitindo, alguém fazer algum comentário, alguma pergunta, depois esteja à vontade. Completar alguma coisa? Dificilmente, o irmão Zé Paulo teve exímio. Certeza. Ainda há muito por escrever sobre São João de Deus. Também acredito que sim. Mas de certeza que já nos deu uma visão mais ampla do que a maioria de nós se calhar tinha. Olha, eu tive que explorar algumas coisas, vários livros, explorei e deu-me um gosto enorme, que é confrontar realmente, porque quanto mais exploramos, mais coisas surgem, e é muito interessante. Sim, eu falo por mim, já vou em 11 biografias lidas dele, mas ainda falta algumas. E é isso. Em cada uma há sempre ali uma visão nova, uma novidade. Mas pronto, não sei se alguém tem alguma coisa, então a perguntar já ao irmão Zé Paulo, ou se guarda mais para o fim. Se não, passamos a palavra ao Pedro também. Boa noite. Não sei se me estão a ouvir. Estamos, sim, senhora Pedro. Eu estou, pelo menos. Okay. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, naturalmente, ao Raio Marcelo, especialmente ao David Barbas, que me lançou o desafio. Desta vez não ser estar a assistir, não é? Mas ser um orador. Felicito também o irmão José Paulo pelas suas sábias palavras. Também deu também um pouco aquilo que eu sabia acerca de São João de Deus. E por fim também louvo esta iniciativa dos Ecos de Loucura, proposta pela Pastoral Juvenil e Vocacional da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Prontos, Pedro. Antes de mais, a mim não tens nada a agradecer. Isto é um trabalho de equipa, é a equipa, e nós é que agradecemos aos convidados aceitarem o nosso convite. Por isso, nós é que te agradecemos a ti, e neste caso, irmão Zé Paulo, cá está também,
a colaboração neste programa, porque sem vocês nós não tínhamos programa, ou então tínhamos que ser nós e ia se tornar um bocado repetitivo. No máximo fazíamos 5 diferentes e sequer repetia os mesmos. Por isso nós é que agradecemos a participação, a tua, do irmão Zé Paulo e todos que foram participando desde o início dos nossos programas. Agora, sobre a conversa, o que se perguntava era um bocado a imagem do que questionava o irmão Zé Paulo. Na tua opinião, a época e o meio envolvente em que nascemos molda a nossa vida de alguma forma? E sim, em que medida? Ok. Então, feitos os agradecimentos, eu começava por dizer que São João de Deus foi esse homem que descortinou o mundo. Um homem que abriu muitos horizontes, um homem que queria perceber o sentido da sua vida. Eu imagino São João de Deus muitas vezes a perguntar-se a si próprio: porquê eu, porquê os outros, qual é o meu lugar no mundo? Respondendo à tua pergunta, evidentemente que todo o nosso contexto, o nosso meio envolvente e a época histórica em que vivemos influencia muito daquilo que é a nossa personalidade. Digamos que é assim uma estrutura importantíssima, uma estrutura aberta e dinâmica que se molda e se vai transformando em função do tempo e do espaço, numa constante relação com o meio. Naturalmente, as diferentes épocas refletem diferentes mentalidades e maneiras de encarar a vida, mas cada pessoa pensa pela sua maneira, e acho que São João de Deus, mesmo naquela época, os séculos em que viveu, séculos XV e XVI, acho que marcou pela diferença, quis pensar diferente. Numa altura em que o reino de Portugal e de Espanha era um dos reinos mais poderosos do mundo, como sabemos, devido ao seu trabalho de expansão, não é? O descobrimento de muitos novos sítios, podemos também afirmar que João Cidade foi também, em certa medida, um grande impulsionador. Não um impulsionador de terras, mas um impulsionador do amor e da hospitalidade. E também, claro que influenciado por este contexto, também sabemos da história que nestes séculos assistimos a um grande desenvolvimento do comércio, não é? Grandes navios chegavam, quer a Lisboa, quer a Espanha, e podemos também dizer, em certa medida, que São João de Deus também foi comerciante, não no sentido lato da palavra, mas aquele homem que soube equilibrar os ganhos e as perdas da sua vida, da sua sorte, sempre com uma ligação espiritual a Deus. Sabemos que ele escrevia tudo, não é? As suas cartas, portanto acho que deixou-nos um grande legado. E tu que és também estudante de teologia, não é? E pelo teu percurso de vida espiritual, achas que hoje em dia ainda vemos o nascimento de uma criança como algo divino? Ou achas que os tempos mudaram? Obviamente continua a ser divino. De facto, foi a partir do seu batismo que São João de Deus foi descobrindo o que Deus esperava pela sua vida. Foi precisamente na pia batismal que recebeu tudo aquilo que foi, pela graça de Deus, e tudo aquilo que foi fazendo na sua vida. Um filho de Deus que não veio para servir, mas que queria servir os outros e dar a sua vida. Ora, isto pode levar a algumas perguntas sobre o que é o sacramento do batismo e a sua essência, às quais vou tentar explicar ainda estou no primeiro ano de teologia, mas vou tentar explicar um pouco aquilo, o que é afinal do batismo. Como sabemos, no cristianismo, o batismo é visto como uma remissão dos pecados. E esse mergulhar das águas, o bebê, não é, que mergulha nas águas, significa precisamente a purificação do nosso coração, da nossa consciência. E o batizado só se pode configurar com a pessoa de Jesus, não é? Aquela pessoa a quem João Cidade tinha uma grande devoção. No batismo, basicamente, Deus deseja configurar com o seu Filho todos os seres humanos, mediante a ação do Espírito Santo. Temos que o Espírito Santo tem uma força muito grande no batismo, tem um grande significado. No fundo, transforma a vida do batizado e dá força para o caminho. Sendo assim, o batismo produz, digamos, uma incorporação do ser humano no povo de Deus, ou seja, o batizado não é apenas um indivíduo isolado, sozinho no mundo, mas pertence a uma família, a família dos batizados, ao templo de Cristo, não é? Há aqui, portanto, uma dimensão de um acolhimento e de uma pertença a uma igreja universal, não é? E é a partir do próprio batismo que o meu desejo mais profundo vai se construindo e solidificando com o desejo mais profundo que Deus espera para mim, não é? Sabemos que esta necessidade do sacramento do batismo
é proclamada e professada como garante da nossa fé. Muitos até dizem que é necessário para a nossa salvação. E o que é certo é que hoje em dia parece haver uma grande crise de batismos, não é? Porque muitos casais não optam por batizar os seus filhos. O que para todos os efeitos é legítimo, porque, aliás, nos primórdios do cristianismo, o batismo era ministrado aos adultos e não às crianças. Sabemos pela história da Igreja que só a partir do século IV, mais ou menos, é que a liturgia do sacramento foi estruturada e ministrada aos bebés, aos recém-nascidos. E o que é certo é que a Igreja e a tradição apostólica, dos santos, dos grandes mestres, eles nunca transmitiram e ensinaram a necessidade absoluta do batismo para a salvação, não é? Porque no início, como dizia, no cristianismo primitivo, o batismo de sangue, ou seja, o martírio, morrer por Cristo, dando a vida, substituía muitas das vezes o batismo sacramental. E agora, avançando também comparativamente à vida de São João de Deus, aos 8 anos dá-se aquele acontecimento que lhe vai mudar a vida por completo, não é? Quando ele parte para a Oropesa. Achas que na nossa vida estamos abertos a estas mudanças repentinas ou estamos cada vez mais cómodos e blindados à mudança? Pergunto também a nível espiritual. Tu ainda és jovem e apesar dos percursos que já levas, achas que, por exemplo, os jovens de hoje em dia são capazes de estar disponíveis para ouvir a voz de Deus, que por vezes impele esta mudança? Ou, por outro lado, achas que os jovens estão mais parecidos a Jonas, que de alguma forma se tentam esquivar da sua voz e o escutar? Ora bem, como ouvimos há bocadinho do irmão José Paulo, João Cidade foge, desaparece da sua casa, deixa tudo. Deixa a casa, deixa os pais e deixa a sua terra, no Temor Novo, não é? E aqui podemos questionar, e achei muito pertinente a tua pergunta, que no fundo seria já um advento, um pronúncio daquilo que seria a missão de João Cidade? E de facto, a história de São João de Deus também faz lembrar um pouco a minha, porque aos 11 anos também saí da minha casa e entrei no seminário, como sabem, a fim de discernir a minha vocação e tentar perceber o meu lugar no mundo. E, de facto, a vida do ser humano é sempre um caminho de crescimento em direção à liberdade. Mas para eu ser livre, o primeiro passo a dar é tornar-me consciente dos laços que me atam, das minhas cadeias e desejar abandoná-los. E será que João Cidade, com 8 anos apenas, já sentia esta necessidade de crescer? É caso para dizer que louco. Com 8 anos, quem é que pensa uma coisa dessas? Mas o facto é mesmo uma loucura, não é? Respondendo mais à tua pergunta, eu sinceramente acho que não estamos muito abertos e receptivos a este tipo de mudanças repentinas, porque é algo muito desafiador, não é? E os jovens de hoje em dia preferem mais o momentâneo, não é? Eu acho que reconhecer os nossos desejos mais profundos que nos habitam, não é? E pôr os meios para alcançá-los, isso é que nos vai levar a sair da nossa zona de conforto, não é? Da nossa inércia, e só isso é que nos há de levar a um êxito de nós mesmos, ou seja, uma saída para nos encontrarmos com Deus e com Ele fazermos caminho com os outros. E ao contrário do que muitas pessoas pensam e afirmam quase como um dogma, eu acho que os jovens querem, acima de tudo, novidade. Não querem uma vida monótona e inerte que não leva a nenhum lado. Portanto, espero ter respondido mais ou menos à tua pergunta. Sim, obrigado. Na vida de São João de Deus também vemos que aquela figura, não é, que o leva ou a quem ele acompanha alterará a sua vida. E nós hoje ainda estamos abertos ao outro, somos sensíveis e temos noção que o outro com quem nos cruzamos fará parte da nossa vida e que sem ele nada seria igual. Porque, por exemplo, ali no caso de João, aquela ida com aquela pessoa mudou-lhe totalmente a sua vida. Ou por outro lado, achas que estamos todos cada vez menos empáticos e menos receptivos? Eu acho que com o exemplo deste santo, acho que percebemos que a referência aos outros é imprescindível na construção da pessoa, não é? E tem uma parte muito integrante na dimensão interior da pessoa, tal como tudo o que nos acontece à nossa volta, não é? E eu acho que precisamos de desenvolver precisamente duas dimensões, a dimensão interior e a exterior, a objetiva e subjetiva, a corporal e a espiritual. Acho que tem que haver um verdadeiro equilíbrio.
mas tendo em conta que é no nosso interior que temos de ir buscar as raízes mais profundas dos nossos comportamentos e opções, não é? Só a dimensão interior é que dá sentido e conteúdo à nossa dimensão exterior, não é? Também, claro que a dimensão exterior também é chamada a crescer, mas não podemos viver somente voltados para o interior, não é? Temos de viver para o outro e São João de Deus é um verdadeiro exemplo disso, não é? Ele não quis fazer do outro um objeto de possessão, mas quis fazer antes uma esfera de comunhão e de amor, quis envolver todos na sua esfera. E acho que todos podemos concordar que temos esta necessidade de pessoas que nos ajudem, que nos motivem, que nos acompanhem no nosso caminho, no nosso crescimento pessoal. E isso também aconteceu com o próprio São João de Deus, não é? Com São João de Ávila, não é? Portanto, com São João de Deus eu acho que aprendemos que o fundamental é aquilo que nós somos para podermos ser uns com os outros, não é? E São João de Deus foi esse homem que foi capaz de olhar o outro como filho de Deus. Foi mestre, digamos assim. E aqui é que entra a hospitalidade, porque é neste caminho da hospitalidade que eu me conduzo ao âmago de mim mesmo. Para entrar numa porta que me vai descobrir um outro, que me preenche e nada pode improvisar isto. Ou seja, a hospitalidade é muito verdadeira. Ou é ou não é. Não há aqui uma questão de improvisar ou mentir ou virtualizar. Portanto, e dar à luz o que se é verdadeiramente exige uma longa gestação, como uma mãe também demora muito tempo não é? O seu filho para nascer precisa de muito tempo e na hospitalidade também o que nós somos verdadeiramente exige uma longa gestação, um longo período de amadurecimento. Portanto, acho que é preciso muito tempo para construir a nossa própria identidade e a nossa sensibilidade para com o outro. E João, depois de Nhora Pesa, acaba por ser pastor, não é? Como dizíamos há pouco. É um título que hoje em dia usamos com muita frequência para designar um sacerdote. Como é que tu vês esta vocação hoje em dia face à juventude atual? Achas que há muita resistência à chamada vocação religiosa, muito desconhecimento, ou por outro lado achas que de alguma forma é também o Espírito Santo a atuar e a chamar apenas os que têm a verdadeira vocação? De facto, ouve-se muito por aí que os jovens não querem saber da igreja, não é? E que já não se aceitam as comparações com os modos de antigamente. Os adultos gostam muito de comparar os bons tempos de antigamente, não é? Como se antigamente é que era bom. Mas acho que não podemos apresentar a vida cristã como um cumprimento de ritos ou de orações, de preceitos formalistas. É muito mais do que isso. Porque em vez de acolher com alegria, estamos a exigir qualquer tipo de preceito ou oração sem qualquer tipo de piedade. Acho que é muito importante esta clarificação, porque isso é que vai também despertar um pouco a vocação, não é? E sabemos da história de João Cidade que foi um homem que apacentou os animais do campo, não é? Na sua atividade pastoril. Mas foi percebendo, através da sua oração diária, que poderia ser outro tipo de pastor, não apacentar dos animais, não é? Das vaquinhas e dos porcos, mas apacentar os mais pobres e os necessitados. E aqui surge a questão da vocação. Eu acho que a vocação, no caso dos jovens, permanece como as brasas debaixo da cinza. Ou seja, ela está acesa, mas coberta por algo que não se revela totalmente. Está escondida, no fundo. Porém, está lá. Só é preciso que alguém sopre. Só é preciso que um intermediário podem ser muitas pessoas, pode ser a figura de um pároco, pode ser um catequista, pode ser os avós, pode ser os pais, pode ser quem quer que seja, não é? E Deus, precisamente porque Deus se revela sempre em rostos concretos, não é? Eu nunca ouvi a voz de Deus, não é? Eu ouço a voz de Deus intermediada noutras pessoas, não é? Eu também nunca vi Deus, mas isso não invalida que me quer entregar por Ele, porque Ele está mediado no irmão, ou seja, na alegria e no sofrimento. Portanto, isto também faz-me lembrar aquilo também um pouco que é a minha história, não é? De discernimento, porque no meu caso foi meu pároco, este intermediário que me pôs este caminho, não é? Talvez de um sacerdócio, não é? Lembro perfeitamente que aos 5 anos comecei a acolitar, não é? Na minha paróquia. E lembro perfeitamente também que
que nem chegava ao altar. Era muito pequeno e nem conseguia ver a Assembleia. Eu tinha que me pôr de bicos de pés para ver as pessoas. Mas isso não foi uma razão para deixar de acreditar, não é? Só o facto de estar lá já me dizia alguma coisa. Não percebia bem o quê, mas pelo menos eu senti algo. Portanto, eu acho que engane-se quem pensa que o Espírito Santo deixou de atuar. Eu acho que quem deixou de atuar foram as pessoas, e só as pessoas. O que é preciso, como digo, é acender as brasas e propor novos caminhos mais usados para os jovens. E como falávamos há pouco, quando falávamos sobretudo do irmão Zé Paulo, também falávamos que ali já na mocidade João vai para a guerra. Alguns biógrafos apontam como uma fuga de matrimónio, não é uma das hipóteses. O que é que achas? Que os jovens hoje, tocando neste ponto de matrimónio, já não valorizam este sacramento? E quais os motivos que apontas para isto estar a acontecer? Sim, eu acho que os jovens não valorizam muito qualquer tipo de sacramento, digamos assim. Mas em especial no sacramento do matrimónio, eu acho que a principal razão é porque não percebem totalmente o seu significado. Para todos e qualquer efeitos, não é? O mais importante em qualquer vocação é aproximar-nos de Deus e temos que descobrir qual é a vocação que mais nos aproxima de Deus. E o problema maior também que eu vejo nesta questão da desvalorização atual do sacramento do matrimónio prende-se muito com a questão do compromisso e da liberdade. A maior parte dos jovens, como disse, prefere o momentâneo e desvaloriza pouco os projetos de vida, o que quer ser. A maior parte dos jovens não quer saber do amanhã, daqui a um mês. Para a semana vejo o que faço, não é? Portanto, e outra questão prende-se com a liberdade. Muitos pensam que o matrimónio anula a liberdade do casal, não é? Anula a liberdade um do outro. Porque pensam que o marido está preso à mulher e a mulher está presa ao marido. Mas isso é um falso juízo, não é? Porque o matrimónio verdadeiro tem de ser livre. Porque a sua liberdade está na junção dos dois, não é? Como resposta ao amor de Deus que nos amou primeiro e criou o homem e a mulher. E agora, para terminar, uma pergunta que te coloco a ti e coloco ao mesmo tempo ao irmão Zé Paulo, embora já saiba em parte da resposta, mas São João de Deus e este dom da hospitalidade podem ensinar muito ao mundo de hoje e de todos os tempos, ou será que a sociedade hoje o entende esta mensagem como já ultrapassada, ou por outro lado é uma mensagem e um carisma para todos os tempos? Naturalmente, a vida de São João de Deus transporta muitos desafios para a atualidade. Acho que é possível, aprendemos com ele que é possível entrar no coração das pessoas, não é? E para isso basta lançar a semente da caridade no coração do outro. E São João de Deus foi esse homem de percursos interiores e exteriores. Foi um peregrino que quis deixar para trás o comodismo, o que pesa no andar, não é? Para confiar em algo, para confiar no que há de vir. Ele, quando deixa tudo, não sabia muito bem o que esperava, mas confiou e quis arriscar. E de facto, também este tempo de pandemia também volta muita atenção para os mais frágeis. Penso também que é um grande desafio a sairmos dos nossos lugares, dos nossos ritmos, do nosso conforto, porque a vida não é um contínuo inalterado. E São João de Deus foi prova clara disso. Também um dos grandes desafios é atravessar os próprios desertos interiores e encontrar o eixo unificador da vida, não é? Aquilo que mais me aproxima de Deus. Porque só quando percebemos aquilo que mais me aproxima de Deus é que podemos ajudar os outros também a crescer. E São João de Deus é prova clara disso. A vida também do São João de Deus é também um estímulo, a oração. Sabemos que era frequente a sua oração diária. E a oração consiste nisto mesmo, ou seja, a oração pede a Deus que nós mudemos o mundo, não é? Acho que esta ideia acho que é muito interessante. É também um desafio a diminuir as distâncias entre as pessoas e a tornar uma sociedade cada vez mais relacional, não é? São João de Deus era um homem simples, nunca foi professor, nem doutor de nada, nunca teve nenhuma licenciatura. A única coisa
que ele sabia era levar a sua vida aos outros. Eu acho que isso é o maior exemplo. Dando a sua vida aos outros e levando a sua vida aos outros, também dava a conhecer Deus e toda a igreja, não é? Acho que se eu me encontrasse agora com ele, dizer que de facto os valores evangélicos apelam à sensibilidade do outro. Acho que é uma coisa fácil de perceber. Mas isto leva qualquer ser humano a pensar por que não ser como São João de Deus, não é? Parece muito fácil, até recompensador, gratificante. Por que não entregar a nossa vida aos outros? Mas acho que é essencial não cair em algumas tentações, que é a tentação na hospitalidade, nos darmos sem nos darmos, ou seja, como aquela pessoa como aquele mendigo que está à chuva e tem outra pessoa que o vê, quer ajudá-lo, mas não se quer molhar, não é? Não dá esse passo para fazer hospitalidade, não é? E uma outra tentação é brincar a caridade, ou brincar ao amor. Como quem não se quer comprometer. Queremos ter aquela sensação que fazemos algo de bom pelos outros, até nos sentimos bem, teoricamente, mas não queremos correr nenhum risco, não tocamos na ferida, como eu costumo dizer. E isso não pode ser amor, porque amar é deixar a carga do outro para mim e sofrer com ele, querendo o bem dele e não o meu. Para não me alabar muito mais, acho que São João de Deus mostra-nos essencialmente que as respostas de Deus às nossas perguntas são e serão sempre pessoas. Acho que é a maior lição que trago da sua vida. Resta-me agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui a falar um pouco do que penso da história deste santo. Espero que não tenha sido muito maçudo, mas que alguma coisa tenha ficado. E obrigado por tudo. Não, nós agradecemos, Pedro. E também fazia a mesma pergunta ao irmão Zé Paulo. O que é que o irmão Zé Paulo obviamente tem a dizer sobre isto, sobre São João de Deus, sobre a sua mensagem, sobre o carisma? Se é um carisma para todos os tempos? Dá outro programa essa pergunta, mas vou procurar partilhar aquilo que estou a sentir neste momento, que é, eu acho que a vocação hospitaleira, a consagração em nome da hospitalidade, como o caso dos irmãos, consagrar-se a vida toda pela hospitalidade, talvez esteja em crise, porque o contexto religioso realmente é diferente e abriu outros caminhos e, como eu dizia no princípio, cada vez há menos espaço para Deus. E, portanto, se não há espaço para Deus, a vocação pode não surgir. E, portanto, por isso que haja crise a esse nível espiritual de entrega total à hospitalidade. O carisma de São João de Deus, o modelo de São João de Deus, está claramente atualizado e tem um futuro que eu penso que não terá fim, porque está intrínseco da natureza humana, da relação humana. Hoje damos outros nomes, solidariedade, cuidado para... Portanto, mudaram-se os nomes, mas eu acho que o sonho de São João de Deus já está presente na nossa cultura atual. Hoje os jovens são muito sensíveis aos excluídos. Há uma sensibilidade muito grande uns para com os outros. Há muito cuidado em criar acessibilidades aos deficientes, pessoas com deficiência, dar voz às minorias. Nesse sentido, eu penso que a hospitalidade já faz parte da nossa cultura ocidental, pelo menos. E aí é claramente viva a hospitalidade. Agora, o que eu costumo dizer, onde há desenvolvimento, há sempre exclusão. E há sempre espaço no mundo que é muito hoje, pela consciência, pelos meios, pelas políticas que vão introduzindo. Penso que há muito... Hoje o ser humano está mais cuidado do que era no passado, com certeza, mas este desenvolvimento automaticamente traz também exclusão e há sempre alguém que fica de fora. E aí volta-se a pôr, no fundo, o São João de Deus como uma novidade. No mundo de hoje, onde tudo parece mais hospitaleiro e mais solidário e técnico e mais... parece que está tudo previsto, tudo cuidado, até estamos a dar aos animais aquilo que era do ser humano. Portanto, nesse aspecto ganhamos muito, mas ainda há muita gente de fora, há muita gente excluída. E aí sim podemos ser radicais, como foi São João de Deus há 500 anos. Sim, então podemos dizer que a hospitalidade nunca acabará porque era de João e era primeiro de Deus.
João e de Exatamente. Deus, por isso nunca acabará. Agradecemos a Elmes as partilhas e antes de passarmos à parte das perguntas e para estarmos mais à vontade, pedir só a Juliana para nos presentear então com o último momento musical que certamente gostaremos também. Juliana, quando quiseres. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória e o meu entendimento, toda a minha vontade e tudo que eu possuo. Vós me destes, a vós o restituo. Tudo é vosso, disponde pela vossa vontade. Dai-me apenas, Senhor, o vosso amor e graça, que isso me basta, que isso me basta. Obrigado, Juliana. Agradecemos que somos da mesma equipa, não é? Mas agradecemos hoje seres tu a nossa voz musical. Acho que acabou por ser uma surpresa, se calhar para a maioria, até para a nossa equipa. Mas obrigado, estiveste muito bem. Às vezes surpreende-nos sempre. Nós sabíamos da tua criatividade e dos teus dons noutras áreas, mas na musical eu pelo menos desconhecia totalmente. Eu conhecia. Tu és catequizão, dou-te certeza que na catequese ela já cantou. Pronto, e agora abrimos espaço também de perguntas, opiniões, digamos espaço de conversa, podem perguntar também ao irmão Zé Paulo ou Pedro, do que fomos falando. A próxima página da Juliana vai ser a cantar por ele. Por que não? A Juliana, fica o desafio. Exatamente, junto ao desenho, à voz. Olha, quem é que vai comentar e perguntar uns sábios destes, não é? Que depois de ouvirmos isto, meu Deus, que já leram quase tudo sobre São João de Deus e tantas coisas que uma pessoa fica admirada. Mas agradecer sobretudo o vosso testemunho, à vossa equipa do Norte, sempre muito ativa, muito criativa e não para. Os parabéns. Reformulámos aqui um bocadinho a estrutura da conversa em si, não é? Porque antes tínhamos três convidados, mas agora pronto, também estamos numa altura de aulas, já de trabalho, já não estamos nos meses de férias ou de mais folga, e então adaptamos depois mais ao tempo para que depois dê a liberdade, são 10h15. Se fosse no outro esquema, se calhar acabaríamos um bocadinho mais tarde, e assim dá mais tempo também para as pessoas descansarem e podem vir um bocadinho na mesma e aí descansam. Agora, isto foi só uma amostra, ainda estamos a falar da Mocidade de São João de Deus, quer dizer, a vida dele é tão exaustiva e foi uma vida tão vivida que isto dá para fazer programas durante 10 anos. Não, também não vamos ser 10 anos, depois também temos que ir a outras figuras da hospitalidade, mas claro, São João de Deus dá logo aqui para falar muito e abordar muitas áreas da sua vida. Não é? É o que faz ser vidas ricas. Vidas ricas são assim. O Aribaldo perguntava no chat se... Eu não sei se era uma pergunta, se era uma afirmação. Se o livro está disponível. Sim, sim.
O Rival está aí, eu não sei se era uma pergunta. Sim, já falei com ele. Em qualquer casa, há os livros disponíveis, sim. É este, para Francisco Castro. Quer dizer, eu tenho esta edição, não sei se há outra. Esta, pelo menos. Sim. Sei que possivelmente haverão outras. Já agora eu aproveito para pedir ao Padre Alberto para enviar para Montemor, que andei à procura dessa versão e não encontro nenhum. Em todo o hospital, em toda a casa, nos arredores, não descobri. Mas não se admire, irmão Zé versão do Paulo. Castro. Eu esta encontrei-a no OLX. A minha foi do OLX. Mas há muito. É só pedir. Ainda bem. Nós estamos Esta já tem 5 anos, na altura não havia em Barcelos, eu no OLX encontrei e resolvi. Mas pronto, ainda bem que assim nas casas é mais fácil para dar a conhecer. Porque há sempre um ou outro jovem, apesar da maioria hoje está mais no mundo digital, há sempre um ou outro que acaba por pedir às vezes um livro da vida ou das cartas dele para conhecer também. Que é ótimo. Ias falar, Auribaldo? Ligaste? Não sei se... Aliás, meu Deus, arrumámos com o pessoal a falar de São João de Deus. Ninguém pergunta nada, ninguém diz nada. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, à vontade. Não é bem ao irmão Zé Paulo, nem ao... Ai, que eu perdi o nome dele. O Pedro. O Pedro, estava aqui a ver, exatamente, o Pedro. Eu estou a ver num dispositivo pequenino, tenho que andar à procura de quem é que é. A pergunta não é bem para os dois, é mais para a organização, embora o irmão Alberto agora tenha desaparecido. Cena, mas já está em cena. Não, mas não sou eu, agora mas se calhar o David também é capaz de responder. É a equipa do Norte, não é? Exato, por isso... Se eu souber... Hoje é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Se quando escolheram as questões ligadas à mocidade de São João de Deus e pensaram tanto no irmão Zé Paulo como no Pedro, se pensaram nesta coincidência de datas ou se foi realmente uma coincidência, não é? Se houve um fundamento ou se foi realmente uma coincidência. Não, esta data desde o início é sempre o dia 1 de cada mês. O dia que coincidiu este mês ser mesmo neste dia das pessoas idosas. Não foi, digamos, propositado. Nós temos este encontro do Ecos de Loucura sempre ao dia 1. E hoje, por coincidência feliz... Eu essa parte sei, mas... Eu as datas sei. A questão era essa. Se propositadamente neste dia... se foi pensado propositadamente ou se foi de facto uma coincidência, porque não, a vida de São João de Deus acaba, pronto. Sim, ao acabar aos 55 anos, não é? Ao acabar, para nós hoje em dia ainda se considera um jovem com esta idade, não é? Apesar de tudo. Somos nós que temos esta idade a tentar esticar. Exato, o irmão Alberto está a fazer o seu ar, temos a mesma idade e de facto já não somos assim tão jovens, na verdade. Mas na altura de São João de Deus esta era uma idade já era ancião, já era velhice, sim. Exato, exatamente. Mas curiosamente hoje precisamente falámos da mocidade, não é? Era por isso é que eu achei graça ter-se escolhido a mocidade para discutirmos hoje, para olharmos hoje. Sim, primeiro tínhamos que começar pelo início da vida dele e foi uma coincidência. E depois também já estava o alinhamento, digamos, feito desde o início. Quando nós programámos já os programas, os 3 primeiros nas virtudes teologais, e a partir de outubro seria já no início da vida de São João de Deus, quer dizer, já foi um programa feito há meses em que, pronto, foi mesmo uma feliz coincidência, que, como diz a Juliana, foi uma deuscidência, que está certo. É como o irmão Zé Paulo dizia, nada acontece por acaso, não é? Talvez tenha sido por aí também. Mas eu acho que acabaram por convidar um pré-idoso, por isso não fica tão mal. Pré-idoso?
Não temos aqui ninguém. Para não ter idoso. É só para responder à Susana. Não ficaram assim tão fora do tema. Os 65 ainda bem longe, irmão Zé Paulo. Por isso digo pré. Mas então parece que somos todos. Estamos todos abaixo.